Bem-vindos a mais um Cativeiro Cast e hoje o tema é culpa. O que fazer com ela? Se sente culpado, se sente culpada, tá aí se martirizando, pensando numa coisa que aconteceu, que você fez, que você falou, ou que você não fez, ou que você não falou, e isso tá assim, ó, deixando você sem ar, sem paz. Pensa nisso o tempo todo, toda hora. É pesado, obviamente, e com certeza deve estar aí te prendendo, colocando você num cativeiro. E hoje esse é o tema, então fique aí pra gente falar junto, acompanhar e principalmente entender, né, como sair dessa prisão chamada culpa. E antes disso, flagra essa blusinha, gente, não dá pra ver nada, né, mas ela é toda pipipi, toda cetinada. É assim, eu não consigo ter lugares pra usar as roupas que eu tenho, então eu vou usar no podcast. Que não dá pra ver nada, é um completo breu, ninguém nem vê detalhe dessa blusa. Ai, para logo, então assim, ó, quer se sentir culpado? Se sinta culpado por estar ouvindo esse podcast e não estar seguindo ele nas redes sociais, por não estar inscrito nesse canal, por não estar interagindo com esse vídeo que você está ouvindo ou outros que você já assistiu, sem deixar um comentário. Eu até agradeço, assim, de coração, tá? As pessoas que muitas vezes me mandam mensagens para falar que Tiele, adorei tal episódio, nossa, essencial, necessário, adorei aquele episódio, na DM. Na mensagem direta, ou mesmo no meu WhatsApp. Eu amo, muito obrigada, gratidão, namastê. Mas o Zuckerberg, gente, e outras plataformas não estão na minha DM, quer dizer, eles estão, né, a gente sabe que eles estão por tudo, porém, ele não considera isso. Então, você quer deixar uma mensaginha pra mim? Pode mandar na DM com certeza, mas eu agradeço se você também deixar esse comentário no próprio episódio ou no próprio conteúdo que você assistiu, consumiu, passou na sua timeline, dá aquele like, já comenta lá, já deixa lá. Catiele, obrigada, gostei, adorei o episódio. Deixa no próprio, né, Reels que aparecer pra você, ou no próprio episódio que você assistir, ou onde for. Por favor, me ajude compartilhando, comentando, interagindo. Cada vez que você faz isso, de novo, o algoritmo entende que sim, é um bom conteúdo, é relevante, e mais pessoas também vão ter acesso a ele. E assim você me ajuda e ajuda outras pessoas também. Então, quer se sentir culpado? Se sinta por não fazer essas coisas que eu comentei e siga lá nas redes sociais, resolva isso agora. Cativeiro Cast. No YouTube, no Spotify, eu até fiz um Reels outro dia, você consegue encontrar lá também as outras plataformas, tem ali mais de 10 plataformas que você pode gratuitamente ouvir Cativeiro Cast, vídeo, né, no YouTube ou no Spotify com certeza. Então, vamos logo ao tema de hoje. Eu tenho uns estilos, né, gente, ninguém entende ela. Gêmeos, é isso, hoje eu tô assim. Mas qual que é a ideia da culpa, né? Eu acho que não preciso nem explicar pra vocês o que é a culpa, mas vamos lá, né? É justamente esse sentimento que a gente tem, um remorso, né? Um sentimento muito negativo sobre ter falhado com alguém, ter falhado numa situação, ou seja, gerou ali um conflito, gerou ali uma situação que fez mal pra você ou pra outras pessoas, e esse sentimento acaba te aprisionando, acaba te condicionando numa amargura, num mal-estar, num sentimento muitas vezes que pode te reprimir, te rebaixar, te apagar, né? Por assim dizer, deixar sua luzinha ali bem baixinha que você fala, poxa, vacilei. E aqui é interessante porque a gente vai partir do ponto de várias percepções, né, do que é a culpa. Interessante porque aqui eu tô citando situações que a gente pode ter feito em específico. Por exemplo, não fiz algo, ou fiz algo, né, com alguém, etc. Mas a ideia em si da culpa, ela é algo muito da sociedade, né? Sabe que a gente vê na natureza, ou conseguiria encontrar na natureza os animais, nossa, tô super culpado aqui, porque na verdade eu acabei comendo a laranja que o outro macaquinho queria comer, e aqui agora o negócio ficou feio pro meu lado. Será que a gente encontraria os bichinhos da natureza se sentindo culpados? Parece muito que é uma situação meramente nossa, social. Por quê? Porque daí a culpa, ela gera essa reclusão que o grupo ou a pessoa, o indivíduo, né, com quem a gente está interagindo, vem a ter de nós, a visão que essa pessoa vem a ter de nós mediante as nossas atitudes. Ou seja, posso acabar me sentindo culpado por uma situação que gerou no outro um estranhamento sobre mim, que mudou no outro a imagem que ele tinha sobre mim, que fez com que até às vezes eu mesma, né, eu tenho ali um comportamento que eu mesma reprovo, então às vezes o outro tá até ok com isso, mas eu me sinto culpada, eu não gostei de como as coisas agiram. E até interessante como a gente pode colocar e espelhar isso de uma forma, pensando, né, social, na questão, sei lá, da própria vivência, a mulher, sei lá, a mãe que se sente culpada por viver a sua própria vida, muitas vezes, entre aspas e muitas aspas, deixando de lado como a sociedade veria, né? Nossa, a pessoa tá negligenciando um filho porque vai cuidar da própria vida. E não, a pessoa só, sei lá, enquanto o bebê tá dormindo ou qualquer outra coisa,
foi fazer alguma coisa pro seu próprio bem-estar, ou deixou ali com a babá, o bebê, e foi numa festa com as amigas. Meu Deus, que mãe é essa? Que coisa horrível e tal. Então, às vezes, a culpa vem justamente dessa ideia, né? O julgamento que a sociedade pode ter num comportamento que a gente tem, que não é nem que a gente acha que fez uma coisa errada, mas o jeito que nos olham, nos recriminam, a gente começa a se sentir culpado, do tipo, sério, então eu deveria estar me sentindo mal por ter feito isso, então eu deveria agir de outra forma, ou mesmo os homens, né, a gente vê ali o quanto é sempre cobrado que o homem tem que ser assim, isso e aquilo, e o provedor e tarará, e o cara sempre se sentindo culpado porque, poxa, eu acho que eu nunca sou o suficiente. Então, essas ideias, e sempre, né, o conceito do que é ser ou fazer o correto, e a gente não atingir essa expectativa também pode nos colocar numa condição de culpa. E aqui a ideia é sempre explorar esse gotejar, né? A gotinha diária de se sentir culpado. O que isso causa na sua vida no médio prazo, no longo prazo, quando não olhado, não observado e principalmente não resolvido. Óbvio que sim, vai ter essa situação que eu falei social, mas também tem a culpa de uma coisa que você pode ter feito de errado pro outro. Foi ali um vacilo, descuidou, não se atentou com o outro, não foi empático, não foi respeitoso, falou que não deveria, agiu pelo impulso, pela emoção. Sim, a culpa pode tá muito bem colocada porque de fato você fez uma coisa que não foi legal. E a gente vai ver nesse momento a diferença disso, né? Essa culpa construtiva e essa culpa que já é depreciativa, ela já é exagerada, ela já acaba sendo uma culpa que ela é tóxica para você e até para quem tá à sua volta. Então a culpa construtiva, né? Ela é justamente esse momento onde tava tudo legal, de repente, aquela situação acontece, não ficou legal, uma parte ali comunica, ou uma reação é tida mediante a sua ação, que não foi boa, e as coisas ficam estranhas, você já tá informado de que vacilou, e vem o sentimento de, putz, não deveria ter feito isso, não foi legal, então estou me sentindo culpado por ver a situação que eu causei. Essa é a culpa construtiva, eu chamaria assim, justamente porque você está diante de uma consequência da sua ação. E sim, é bom observar, acho até que tem vezes que as pessoas estão tão imersas no egoísmo, na falta de empatia, que eu acho que de repente o mundo seria até melhor se muitas pessoas se sentissem culpadas mais vezes, né, com mais frequências, porque acho que muitas vezes as pessoas nem se veem sendo erradas. É até um gatilhozinho muito do narcisista, né, que você vê a situação que você causou, que é ruim, mas você mesmo já se antevê falando, não, mas se eu fiz isso e errei, foi porque não sei quem, não sei que lá, mereceu, ou também colaborou para que isso desse errado, ou não é só culpa minha, ou... Então as pessoas muitas vezes se isentam sim das suas culpas, esse já é um outro tema. Aqui a gente tá falando da pessoa que tá vivendo, né, nesse abismo, que não consegue mais sair de culpas. Então a construtiva é justamente quando você encara a reação, né, o resultado de uma coisa que você fez e não foi legal. E aqui é interessante porque ótimo que você viu isso. Às vezes não é que você viu, mas às vezes alguma coisa ali evidenciou mais, sabe aquela coisa de você errar, mas aí você errar e ser pego é outra coisa, né? De repente você já errava naquilo, mas um dia alguém abriu a boca e falou assim, olha, fulano, não foi legal isso que você fez, ou olha só como você me deixou me sentindo, ou mesmo uma situação, sei lá, muito grande no trabalho, algum erro ali enorme que afetou várias pessoas, várias coisas, ou alguma coisa muito grave que aconteceu por sua causa, né, pelo seu erro, e aí você, sim, pode ter nesse momento da culpa construtiva um momento pro autoconhecimento, para entender, ok, o que aconteceu? Por que eu fiz isso? Ou por que eu não fiz isso? Onde isso levou? Você conseguir elaborar e entender as coisas todas. É muito doido quando eu vou falando disso, porque eu mesmo, enquanto eu tô falando, eu tô pensando, nossa, quais são as situações que as pessoas podem passar que gerem nelas um sentimento de culpa? Porque, gente, juro, aqui a gente pode estar falando da coisa mais boba, como, por exemplo... sei lá, eu esqueci de reservar um restaurante pra mim e pros meus amigos, chego lá, não tem mais mesa e aí a gente não consegue jantar naquele restaurante que a gente tava muito empolgado pra ir porque a Catiele que organizou esqueceu de fazer uma reserva e aí ninguém come lá porque é culpa dela. E aí eu me sinto culpada, esse tipinho de culpa, mas às vezes a gente tá falando de coisas muito grandiosas que eu acho que foge até da nossa compreensão. Eu penso, de verdade, minha mente é meio fatalista, eu penso assim até naquelas pessoas lá que cuidam do tráfego aéreo, sabe, bem Breaking Bad, que a pessoa se distraiu ali e é uma colisão, uma coisa muito maior. Poxa, desculpa, mas quando eu falo do tema, eu acho que ele tem que abraçar e poderia abraçar
pessoas, né, de diversas situações aí que a gente tem desde a pequenininha até a muito grande, né? Então eu tô tentando aqui, enquanto falar, tentar ver se o que eu tô falando caberia para outras situações. É difícil, isso é eu, gente, é difícil fazer conteúdo. De qualquer forma, a primeira questão aqui na forma de você pensar na sua culpa de uma maneira construtiva é sim, perceber o seu erro. E aqui ele pode tanto vir de uma coisa que não precisa ninguém falar, eu tô vendo que eu errei. É tipo, tô vendo que é culpa minha, sim, é minha responsabilidade que isso não tenha saído da melhor forma e causou, sim, prejuízos, danos emocionais ou psicológicos ou financeiros ou seja o que for para outras pessoas, sim, conseguiria perceber isso. E alguém vir me falar também, caso eu não perceba, também pode vir essa situação. De qualquer forma, você confrontado com essa culpa, admitir. Eu acho que a questão de você às vezes se sentir culpado, não é nem que você não admite, né? Eu acho que a pessoa que se sente muito culpada, ela já passou dessa fase, né? Ela consegue admitir que sim, errei, falhei. Se você não for aquele narcisista que eu comentei, que pode simplesmente falar, não, mas se eu errei é porque ninguém mais me ajudou, se eu errei todo mundo erra, e enfim, e você se isentar. Aqui a pessoa viciada em culpa é aquela que tá abraçada, sentada em cima da culpa e, né? E aqui é interessante você perceber o exagero. Tudo aqui a gente tá falando, né, do exagero. Então sim, a construtiva é você perceber o que errou, se possível sempre, né, conseguir se retratar com as pessoas que foram afetadas por isso e tentar ajudar ao máximo e se disponibilizar, se for possível, claro, para a solução ou para tentar amenizar isso ou para tentar resolver, seja lá o que for que causou essa culpa. Mas também existe essa linha tênue que aí só quem tá carregando essa culpa é que vai conseguir ter o discernimento e o trabalho minucioso e diário para não ir para a culpa que eu já chamo de culpa tóxica, aquela culpa que você já saiu do autoconhecimento, já saiu do reconhecimento do seu eu para uma autopunição, para um momento de você começar a se martirizar excessivamente e você começa a se afetar. Aí é que a gente vai começar a falar o verdadeiro ponto. Justamente quando você já começa a ter tanta força nessa questão da culpa, você já deve ter visto isso, não sei se já aconteceu com você. Às vezes alguém vem, a situação acontece, é comunicado, a pessoa te pede desculpas, você perdoa, então tá, tudo bem, seja lá a situação que for, você perdoa, tá tudo bem, bola pra frente, mas o outro não esquece. Então, essa pessoa que a gente tá falando hoje, a pessoa, ela não, o outro já perdoou, mas ela não se perdoa sobre o que ela fez. Então é esse looping de autopunição, é esse looping de se martirizar, é essa ansiedade sim que é gerada, ou essa visão, autoimagem, né, que a pessoa vai ter sobre o seu próprio valor, totalmente deturpado. Então a pessoa começa a se punir, ela começa a se desvalidar excessivamente para além do que precisaria. Tipo, a situação já passou, já tá resolvido, até as partes já perdoaram, vida que segue, mas essa pessoa continua congelada naquilo. E se você é essa pessoa, que é o ponto hoje, a ideia aqui é justamente para que você volte para a culpa construtiva, né? Quer entender o que aconteceu, conseguiu perceber o que te levou a ter aquela situação, aquela atitude, ou o que fez você não ter a atitude que deveria ter, passado esse momento, passado a compreensão, o exagero disso, você não deixar aquele sentimento ir embora de fracasso, de nossa, eu não valho nada, né? Porque se eu não sei fazer tal coisa, se eu olha o sofrimento que eu causei, olha as situações todas que eu causei, olha as vidas que foram prejudicadas por minha causa, olha isso. Olha, eu pensando nos exemplos mais drásticos que podem acontecer, mas eu juro pra ti, mesmo se for isso, cara, mesmo se for a pessoa que cometeu um erro, por exemplo, você foi lá e fez uma coisa que causou um efeito gigantesco nas pessoas. Como você vai sentir ou deixar de sentir, não vai mudar o fato do que já aconteceu. Você sentindo culpado ou não sentindo culpado, o erro foi feito, aconteceu, nada vai mudar. A única coisa que vai mudar é você ficar infeliz pro resto da vida por uma coisa que já aconteceu. Não tô falando que é comemorar o teu erro, não tô falando que é aplaudir, não tô falando que é diminuir o que foi feito, mas chega um momento em que só sentir culpa faz mal pra você. Você vai passar o resto da vida, então, quer dizer, seja lá quantos anos você ainda tem pela frente, você vai passar todos esses outros anos só se sentindo culpado, se martirizando de uma coisa que aconteceu. Então, essa linha tênue, né, em que a gente tem de muitas vezes mentalidades onde a gente já tinha, assim, propensão para se sentir incapaz, burro, uma pessoa que falha, a gente já tinha esse medo de falhar, a gente já tinha esse medo de não corresponder às expectativas, a gente já tinha esse medo de ser desvalidado, de ser rejeitado, de ser
aí a gente começa a caminhar para isso. Mediante aquela situação que aconteceu, que a gente se sente culpado, a gente veste aquela roupa de culpa e a gente quer que o mundo agora nos puna. E aí é que vem o pulo do gato. Tem uma situação que eu vejo que acontece bastante e eu acho tão delicada, que é a seguinte, um exemplo, né, de culpa. Casais, quando né, das partes ali trai. Esse é um exemplo perfeito. Eu vou falar traição, mas tá, acho que não só traição, pode ser qualquer outro erro muito grave, mas acho que traição fica mais assim, fica melhor pra gente encaixar e conseguir imaginar. Vamos imaginar então que é um casal e alguém ali traiu. E fica a responsável, né, em cargo do outro, decidir se vai perdoar ou não. O outro se arrependeu, sei lá, vamos colocar assim que ele nem chegou a ser, pego, ele mesmo, né, olha, eu traí, não me senti bem com isso, não gostei. Você nem ficou sabendo, pode dizer que você nunca nem iria saber disso, mas eu tô trazendo aqui, ó, que eu traí, aconteceu essa situação, eu tô te contando tudo que rolou, e agora eu tô super arrependido porque eu quero ficar com você, né? Então tá comunicada a situação. E vamos colocar aqui essa outra parte, perdoa. Ela fala, não, claro que ela vai falar, sim, tudo bem, sem problemas. Não, acontece tudo que tem que acontecer, as conversas, aquele choque, né, que com certeza deve ser, mas vamos colocar que já tá agora no momento do relacionamento, onde o outro, que aceitou perdoar, tá ok na relação. Mas a pessoa que cometeu o erro, ela não se perdoou. E aí, eu já vi isso acontecer tantas vezes, as pessoas se colocam numa dinâmica, a pessoa que errou, né, a pessoa da culpa, ela se coloca numa dinâmica de punição, de eu mereço ser castigado. E isso é tão forte nela, que coloca a pessoa que a perdoou num status de algoz, sabe, de tá, eu te perdoei, então agora eu sou melhor que você, porque você que errou, então agora você vai ficar aqui comendo na minha mão, porque você tem que me provar que você não vai errar de novo. Isso é colocado de uma forma tão forte que afeta toda a dinâmica do relacionamento, e a pessoa que errou, se sentiu culpada, etc., agora ela fica pra sempre nessa postura de, ok, eu já vacilei. Então, você entende que muda a dinâmica? Antes as pessoas confiavam, agiam, etc. Agora mudou. Agora a dinâmica tá assim. Você vacilou comigo, você tem que sempre se sentir culpado. E às vezes, vamos colocar que o outro que perdoou não entra nessa dinâmica. Ele realmente consegue, sei lá como, colocar uma pedra nisso, perdoar e realmente esquecer, e nunca tocar nesse assunto e não mudar o seu tratamento com o outro. Mas esse outro aqui, nessa dinâmica que eu falei, de não se perdoar, é ele que fica mal com aquilo. Ele é que não supera, né, esse indivíduo. Ele é que não consegue seguir em frente. O outro já esqueceu, já não tá nem aí, tipo, outras coisas. E a pessoa se punindo por não ter sido a pessoa cabível ali de confiança, a pessoa que merecia confiança, a pessoa que... Então a pessoa fica em conflito com a própria identidade dela, sobre o seu autovalor, sobre o seu caráter, sobre se ela é boa ou não, sobre se ela é confiável ou não, sobre se ela, né, é alguém que é merecedora de qualquer felicidade, porque ela causou tanta dor e sofrimento que aí ela se vê assim, meu Deus, eu sou a pior coisa que poderia acontecer. Ela começa a se colocar para baixo, e não preciso nem falar o quanto isso afeta diretamente a sua autoimagem, né? Deixa você num papel de extrema insegurança, vulnerabilidade. E vamos até voltar para esse exemplo da traição que eu falei. Colocado que alguém te perdoou numa traição e você tá num relacionamento e foi comunicado já o pedido de desculpas e houve essa mudança, óbvio, de comportamento, também não é pedir desculpa de uma traição, e seguir flertando e buscando trair de novo. Vamos colocar que você realmente, foi aquela vez, eu nunca mais vou trair. Se a pessoa, às vezes, se fragiliza excessivamente, se ela fragiliza no sentido, de se autopunir, né? Se a própria pessoa não se perdoa e não segue em frente, ela vai dando, assim, esse convite para que o outro sempre desconfie dela. Então ela se coloca numa situação de abuso. Em que sentido? Você fica tão culpadinho, tão naquela casinha, como eu sou culpado, meu Deus, a culpa, sim, eu sou um lixo, sim, essa autopunição que a gente falou, né, de autoflagelamento emocional, que quando o outro começa a te punir, você aceita de bom grado, que fala, sim, isso, e é até engraçado, porque a pessoa que se vê culpada e falhando, o desejo dela é que o outro a puna. O desejo dela, porque daí quando o outro a pune, aí
aí parece que ela se sente injustiçada. Isso, faz o que tem que fazer, seja mal quanto precisa ser, fale tudo o que tiver que falar, se vingue de mim porque daí a gente tá aqui, se vingue de mim porque eu mereço isso, eu mereço essa punição. Só que ela não sai desse movimento. E aí isso pode durar anos, isso pode durar a vida inteira, isso pode vir a se tornar a roupagem, o estilo de vida que essa pessoa vai ter diante a sua própria existência, que é sempre esperar que os outros a punam, ou ela mesma se autopunindo. Você já deve ter conhecido pessoas assim, ou talvez seja uma pessoa assim, que se vê nesse looping de autossabotagem. Eu tinha uma amiga que ela fazia muito isso. Ela tomava algumas decisões impulsivas e depois ela mesma vinha se punindo agressivamente por conta dessas decisões que ela tomou. O que era mais fácil para ela? Diante de uma impulsão, parar e pensar, ou começar a se punir excessivamente depois de ter feito tomado aquela decisão que ela queria ter tomado. Então vamos supor, decidi que eu vou gastar muito dinheiro aqui. Fui impulsiva. Aí gastava dinheiro naquilo, de repente, nossa, não, errei, nossa, como eu sou burra, meu Deus. Então agora eu não gasto com nada. Dela se colocava em meses de miséria extrema, que nem precisava de tudo aquilo pra provar pra ela. Então, olha a dinâmica disso numa vida. Né? Você faz isso com você mesmo, porque a gente falou de uma situação de casal, etc, mas às vezes é você mesmo, tá, gente? Às vezes você tem ali, na sua jornada, suas metas, objetivos, você, poxa, tomei decisão errada aqui, queria ter, sei lá, esse exemplo, né, financeiro, queria ter guardado dinheiro aqui, queria ter poupado, tinha outro objetivo, poxa, fiz aquilo que eu não queria ter feito, gastei de novo o dinheiro compulsivamente, ou, sei lá, queria que não ter voltado a beber, queria ter parado de, sei lá, ir pra, sei lá, lugares que eu não queria ter ido, ver pessoas que eu já não queria mais ter visto e fiz de novo, poxa, caí de novo naquele lugar que eu não queria ter caído. Autopunição excessiva, culpa extrema e a pessoa, de novo, ela não quer resolver o problema, ela quer punição. Essa é a questão da culpa excessiva e da culpa tóxica, que é o que a gente tem que prestar muito atenção, para que você não caia nesse ciclo de autopunição, de se sentir inadequado, de autocobrança excessiva, ou mesmo de sempre inconscientemente estar buscando relações que vão te punir, relações que vão te maltratar, relações até mesmo de você com você mesmo, onde você vai estar sempre se castigando a todo momento. O caminho da cobrança, né, da culpa saudável, seria justamente você conseguir identificar o que foi errado. É isso que eu errei? O que eu deveria ter feito? Ok, aquilo. Dá pra consertar? Dá. Não dá. Então pra próxima, já fica assim. Comunico quem tenho que comunicar, peço desculpas, mudo o meu estilo de vida. De novo, cada situação é uma situação, não dá pra saber. E se foi você com você mesmo, de novo, entender se essa sua cobrança, essa culpa que você tá sentindo, realmente é uma coisa real. Porque às vezes, nesse ciclo da autocobrança e da autoculpa, a gente se vê em coisas imaginárias, a gente vê em coisas que, de repente, agora não consigo nem exemplificar, mas às vezes são paranoias nossas que a gente tá se martirizando, se culpando, sem nem saber. Eu lembro, nem sei se cabe aqui nesse exemplo, mas eu vou dizer, acho que até já comentei disso num outro podcast que falava sobre mães, muito bom esse episódio, inclusive, mães também são filhas, deixo aqui, onde eu falei de uma conversa que eu tive com a minha mãe uma vez, em que, sei lá, eu tinha já mais de 20 anos, minha mãe não era uma pessoa de diálogo, ela não era uma pessoa de comunicação, ela não falava com a gente, não falava com ninguém. Eu sentia vontade, sim, de sentar com ela e, sabe, passar, assim, um sincerão. Mas não num nível de conversa de culpar, de julgar, de só falar assim, mãe, aconteceram várias merdas, mas tô ok. Tipo, comunicar pra ela que a perdoava, seja lá o que fosse. E não é nem que eu perdoava, mentira. Eu fui no intuito de, sei lá, de eu me desculpar, assim, em algum momento eu não sei, eu pensei mais em mim, assim, sabe? Se eu fiz alguma coisa que ela ficou mal, era me desculpar. E eu lembro que ela ficou chocada com a minha atitude, primeiro que foi até difícil dela entender o que eu tava falando, porque ela achou que eu tava indo embora de casa, ela não deixava, ela ficou tentando adivinhar o que eu ia falar, sabe? Eu fiquei, mãe, então, porque não tinha o diálogo, então era mais difícil a gente se comunicar e chegar naquele assunto, do nada. Mãe, então, não sei o que, eu queria falar com a senhora. Por quê? O quê? Aí eu falei pra ela, olha, peço desculpa se com certeza passou toda aí uma adolescência, né? Eu devo ter feito coisas e falado coisas que não foram legais em momentos, então peço desculpas pra senhora e tal.
E a reação dela foi de surpresa, e a minha, depois da resposta dela, mais surpresa ainda, porque ela falou, você não tem que pedir desculpa de nada, sou eu a pessoa que tenho que pedir desculpas, porque eu sei que eu descontei em vocês, meus filhos, todas as minhas frustrações e tá. Eu trago esses exemplos para dizer que muitas vezes a gente tá falando de pais e mães que erraram, sim, anos, né? Eu não sou mãe e eu só imagino de longe, muito de longe, o desafio que deve ser você viver a sua vida, criar uma criança, e tem coisas que são assim, ó, não tem como voltar atrás, entende? Os primeiros anos da vida de uma criança é que vão definir quase que esse ser humano por completo. E aí você fez ou não fez alguma coisa ali, que anos mais tarde não vai ter como você refazer aquilo. Você entende? Eu passei os, 10 primeiros anos de existência da vida do meu filho sendo uma mãe super violenta, agressiva, que foi o caso da mãe, né? Violenta, agressiva, agora meu filho se tornou isso aqui. Não, mas agora eu tomei consciência, eu vou tentar mudar. Às vezes, não é tão simples assim, né? Aí os pais se colocam nesse momento de culpa. Por quê? Porque, poxa, eu não consegui ser a mãe que hoje eu sei que eu consigo ser e a consciência que eu tenho. Eu não tinha naquela época. E eu nem consigo imaginar o quanto essa culpa deve ser uma coisa muito difícil de lidar. Porque já passou. Não tem como você voltar, né? Por mais que você chame, que eu tenho certeza que alguns pais fazem isso, né? Eles, depois dessa tomada de consciência, eles vão sim em busca, né? De falar com seus filhos, de se retratarem, de mudarem. E como é uma coisa que não depende só deles, porque a gente nunca vai conseguir controlar como o outro vai ler isso e como o outro vai reagir aos nossos erros, né? Que podem ser recorrentes por muitos anos, o mesmo erro. Não é como se, uma vez lá eu gritei. Não, são 15 anos de grito e maus tratos que eu tive. E aí eu mudei. E aí eu não sei como é que o meu filho cresceu com isso, se ele vai me perdoar ou não. Às vezes não vai. Às vezes não vai. E aí é um outro ponto até. Como agir, né? Quando a pessoa, você já tá se sentindo culpado, tomou consciência daquele erro, foi, né? Às vezes tem coisa como eu dei esse exemplo, não tem como você ir lá voltar atrás e mudar. Aí você vai lá tentar se redimir com a pessoa e a pessoa fala, não te desculpa, não te perdoo. Você me causou sofrimento, não te perdoo. Como lidar com essa culpa, né? Você conseguir passar por isso. E olha, eu sou muito entusiasta das histórias das pessoas. Eu ouço cada história, às vezes, perto de mim, assim, digna de novela, de filme. E eu acho tão interessante como é complexo as relações humanas. Como foge das nossas mãos. Eu vejo relações onde as pessoas culpam as outras por coisas que, às vezes, essencialmente não é culpa da pessoa. Eu já vi gente que, o pai trata melhor um filho do que o outro. E aí esse filho começa a odiar o irmão. Porque como é que esse irmão é melhor tratado do que eu? Nem é a escolha desse irmão ser melhor tratado, mas por alguma razão esse pai ou mãe trata esse irmão melhor. E aí começam a se odiar, não se odiar, né? Um odeia o outro por ser mais bem tratado, mas o outro tá ali sendo culpado de uma coisa que ele nem é culpa dele, né? Então como ele vai lidar com essa culpa que tá sendo colocada em cima dele? Você é o culpado de eu estar sendo infeliz, você é o culpado de eu estar triste, você é o culpado. Então às vezes a delegação dessa culpa vindo de uma maneira errada, a pessoa querendo dizer assim, a culpa é sua, e você às vezes abraçando umas culpas que nem a tua, falando, poxa, deve ser então culpa minha mesmo, fiz você infeliz, sim, deve. O ponto central aqui, sempre, em todos os meus episódios de podcasts, e esse é o objetivo, é levar as pessoas ao autoconhecimento. Porque quando você se conhece, você consegue sim delimitar caminhos para sua vida. Limitar no sentido não de limitação, sim, sei que delimitar literalmente significa colocar limites, mas que você consiga traçar uma jornada que faz com que você faça sentido para você. É isso que é viver, né? Você viver a sua verdade. Senão o outro chega e fala isso. Então, hoje se alguém chegar pra mim e falar assim, Catiele, a tua culpa, isso ter acontecido na minha vida. Se for uma coisa que realmente é culpa, e por todos esses anos de autoconhecimento que eu tenho aplicado, eu consegui ver, não, realmente, foi. Senão, não. Senão, fulano, desculpa. Entendo você sentir assim, mas essa situação não é minha culpa. Vamos colocar que eu fosse essa pessoa, né? Como já aconteceu, né? Na minha família, 5 filhos, minha mãe tratava cada um diferentemente. Inclusive essa situação da minha mãe tratar melhor a irmã mais velha e a irmã mais nova, que eu sou do meio, com certeza acontecia. Aí vamos supor que eu resolvesse odiar uma ou outra, tipo, nossa, ó como a culpa é sua da mãe tratar você melhor e eu me tratar mal. Vamos supor que eu quisesse colocar na minha irmã essa culpa, né? Não é cabível, sabe? Ou até minha própria mãe, né? Na época em que era viva. Falou, olha só, mãe, você tratou a fulana melhor. Tipo, a pessoa que depois existiu, né, que era minha mãe,
coitada, ela nem se viu fazendo isso, né? Falando do meu caso, da minha mãe, no caso, né? Eu sei que nem era do conhecimento dela, ela não se via fazendo isso. E depois, né, vários anos depois, e com todas as ferramentas do autoconhecimento que eu tive, eu escolhi perdoar, eu escolhi ter empatia, eu escolhi entender e principalmente escolhi deixar ir, né? De novo, nada que fosse falado ia mudar o fato da criação que eu tive, de como eu fui tratada, em detrimento aos meus irmãos, né? Por exemplo, se a gente tá falando dessa coisa da comparação e etc. Culpar minha mãe nesse caso não ia ajudar em nada, porque certamente ela mesma já se culpava muito, ela já se colocava essa culpa enorme de não fui a mãe presente, não fui a mãe carinhosa, não fui a mãe que tinha um diálogo com os meus filhos, ou seja, eu fui a mãe que, meu Deus, eu nem sei o que eu fiz na vida dos meus filhos, né? Que influência eu fui na vida dos meus filhos. E isso durou anos e foram vários filhos. E eu não consigo, de novo, nem imaginar o desafio que isso é pra pai e mãe. Mas, de novo, você ficar remoendo isso não vai mudar nada também. Eu mesma já vi até muitas pessoas, e aí tem até um pouco de dó, né? Já vi amigos assim mesmo, porque, mais uma vez, a gente não consegue. Tem gente que, como eu, conseguiu percorrer uma jornada de autoconhecimento que olhasse depois para os pais com mais empatia, com mais compreensão, com mais amor e perdoasse, etc. Nem todo mundo consegue percorrer esse caminho. Eu já vi pessoas falando, agora meu pai e minha mãe resolveram que vão tentar ser os melhores pais do mundo, agora estão correndo atrás de mim, agora e a pessoa olha para isso não da melhor forma e não tem a melhor reação. E por mais que fique... né, se a pessoa não conseguir perdoar, não dá pra culpá-la por isso, né? Só a própria pessoa sabe o que passou e quantos anos aguentou de coisas que só ela sabe o que aguentou, né? Um próprio exemplo da própria família. Então, assim, eu consegui ter uma jornada com a minha mãe, mas os meus irmãos, outros irmãos, tiveram uma jornada completamente diferente. Então, como sendo pai e mãe, lidar com isso, né? Você vai lá, pede perdão e pode acontecer dos seus filhos não te perdoarem, ou das pessoas, né, com quem a situação foi ali acontecida, vai perdoar ou não. Segue você, então, para se perdoar ou não se perdoar. E essa coisa de você às vezes depender do perdão do outro para conseguir liberar a sua culpa, para conseguir voltar a se sentir melhor. E esse é o caminho que eu estava falando no início. E o caminho do auto-perdão é esse: reconhecer a atitude que você teve, entender o que foi errado e depois entender quem você era quando tomou aquela decisão. Isso pode falar, assim, de alguém que você foi há anos, mas também pode falar de alguém que você foi naquele momento que foi há, sei lá, 1 hora atrás. Bravo, brava, irritado, dominado ali por algum outro sentimento de frustração que fez você, às vezes, ficar, né, fora de controle, ou mesmo distraído e super distraída em alguma situação. Ou seja, você se olhar, se compreender, se perdoar por ter sido a pessoa que foi no momento que tomou aquela decisão, aquela atitude, e se for algo que é punível, né, no sentido de, poxa, Katia, realmente foi algo errado, não é como se eu fizesse uma coisa que foi sem querer ofender ninguém, mas de repente, sem prever, a pessoa se sentiu sem ofendida. Não, tô falando uma coisa que, vamos voltar no exemplo lá, né, trair alguém, ou, poxa, falei uma coisa e a pessoa super mal, ou não compareci ali numa coisa que era muito importante para ela. Então, como a partir de agora melhorar isso, como mudar isso, como fazer essa atitude diferentemente para as próximas vezes com a mesma pessoa ou até com outras pessoas. Então, é a coisa da praticidade, né? É a coisa do fiz errado, agora sigo fazendo corretamente. Se perdoar, de novo, entender o que foi feito, quem você era quando fez e traçar esse caminho para fazer diferentemente, independente se o outro vai te perdoar ou não. Você pode sim fazer essa tentativa da conversa, de tentar falar com a pessoa, entrar em contato, explicar o seu ponto não no sentido de se isentar, sabe assim, deixa eu explicar como é que foi, que daí ela vai entender que eu tinha minhas razões, sabe assim, tipo, o pedido de desculpa aqui vem com justificativas que as pessoas falam, né, se pede desculpa, mas depois fala, desculpa, mas é que, então isso não é sincero, etc. Então, cuidado só com a linha da conversa que você pode traçar nesse momento do pedir perdão. E se o outro não perdoar, vai caber só você mesmo fazer esse processo sozinho, se perdoando. Do contrário, por mais que o outro te perdoe, se você não fizer isso, se você não se perdoar, é você que vai estar se martirizando, caindo em relações nesse looping onde as pessoas vão te punir, onde você vai buscar a punição, onde você vai até, sem pensar, inconscientemente incentivar que as pessoas tenham essa postura, essa dinâmica nas relações com você, punitivas, essas relações onde você vai ficar sempre, sim, desculpa, peço desculpa, e a pessoa
faz o que quer, pinta e borda, porque você tá sempre nessa postura, ou mesmo você, né, como eu falei, se punindo sempre. Poxa, fiz uma coisa que eu mesma não gostei, não é sobre o outro. Eu mesma não gostei, não aprovo aquilo que eu fiz. Tô sempre me corrigindo ali de uma maneira severa, de uma maneira inflexível, de uma maneira dura, de uma maneira que com qualquer outra pessoa eu seria super empática e até perdoaria, mas quando sou eu comigo mesma, eu não consigo perdoar, eu me culpo, eu me flagelo, eu até às vezes em questões físicas, né, eu posso estar fazendo isso, ou mesmo, como eu falei o exemplo da minha amiga, né, me restrinjo ali severamente, agora então eu não como, eu não gasto, eu não me divirto, eu não posso dar risada, eu não posso ser feliz porque eu estou me punindo de uma atitude que eu fiz. Então, esse é o caminho da culpa tóxica, que não é o ideal e não vai gerar nenhum crescimento para você. Aceitar então ali a autocompaixão, o autoamor, se perdoar, entender que errar faz parte e que ninguém é perfeito, tatua isso na sua cara. O passado não é possível você mudá-lo, mas que sim, no presente você pode ressignificar isso. Então, não guarda esses sentimentos porque só fazem mal para você. São veneno. E é isso o tema de hoje. Espero que vocês aí tenham sido convidados a entenderem qual que é a dinâmica ali e a estratégia que vocês têm quando o assunto é culpa. Se você gostou desse conteúdo, então compartilha, comenta, se inscreva de novo, todo o pipipipopopó que eu já tinha falado. Manda ali, a pessoa não tem Spotify, manda o linkzinho ali, joga no Google Cativeiro Cast, episódio ali da culpa, já pega o link ali numa outra plataforma, ou mesmo aqui no YouTube, manda no Zap pra quem não quiser ver ali pelo Spotify e tá tudo certo, tá bom? Eu acho que você tem que se sentir culpado sim de não estar fazendo isso. É isso então, gente, espero que vocês tenham gostado e até a semana que vem.